E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os X-Men, mais especificamente as Guerras Asgardianas. É trazido pela Panini esse quadrinho aqui do Brasil, através do selo Marvel Vintage, né? Então quem é um fã mais antigo dos X-Men, até os de hoje mesmo, sabe que essa história é bem legal, muito boa mesmo. E para aqueles também que não estão tão acostumados com os X-Men, ainda não conhecem muito e quer conhecer um pouco mais sobre as histórias lá dos anos 80, ó, também um prato cheio. Eu sou o Diego Barrios e bem-vindos a mais um Quadrinhos na Estante. Bom pessoal, esse quadrinho Guerras Asgardianas, apesar do título, né, Guerras Asgardianas, eu não acho tão adequado assim, né, porque não tem umas lutas ali, mas eu acho que não seria tanto para guerra. Mas enfim, é um quadrinho que a Panini está trazendo agora, né, para o Brasil. Já foi lançado, já chegou nas bancas, né, pelo selo Marvel Vintage, onde ele é escrito, esse quadrinho é escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo Paul Smith e pelo Arthur Adams, não é? Esqueci o nome do cara. Um quadrinho muito bacana, muito bom. Quem é mais das antigas aí vai lembrar dessas histórias lá dos anos 80. Aqui no Brasil, ela foi lançada em X-Men da primeira série da Editora Abril, nos números 20 a 23. E lá nos Estados Unidos, onde saiu originalmente, foi no ano de 1995. Aqui no Brasil foi em 1990, entre os meses de junho a setembro de 1990. Bom, é um quadrinho, meus amigos, que ele, para mim, na minha opinião, é uma das melhores histórias dos X-Men dos anos 80. Não é a melhor, claro, tem a Fênix, né, a morte da Fênix e tudo mais e tal, mas para mim ele tá entre ali uma das melhores histórias dos X-Men. E foi o primeiro crossover, é bom deixar claro, entre as equipes mutantes, né, entre os Novos Mutantes e a Tropa Alpha, né? Bom, então vamos lá, deixar de enrolar e vamos comentar um pouquinho sobre essa história, tá certo? Eu vou tentar não dar tantos spoilers, vou tentar mais falar um pouco sobre a história, né, e do que vocês podem esperar sobre esse quadrinho. Bom, então primeiro, vamos lá. É interessante a gente contextualizar a história no tempo, né? Então, quem for mais novo, não tiver tanto conhecimento assim das histórias dos X-Men, é um pouco complicado, né? É muito extenso, mas é bom a gente colocar alguns pontos em foco aqui. Por exemplo, a Tempestade, ela não tem mais os seus poderes. Ela perdeu ali momentaneamente seus poderes porque ela foi atingida por uma máquina que acabava eliminando os poderes mutantes, certo? A Jean Grey já não estava mais viva, já tinha morrido. E a Raquel, né, que é a filha do Scott de um futuro, ela não contou ainda para Scott que ela é a sua filha, né, de um determinado futuro. E temos também um destaque que é interessante vocês saberem, que Odin e Thor, eles estavam meio que desaparecidos após uma saga que aconteceu lá em 1988, que saiu no Brasil também pela Abril em 6 edições. Thor, a saga de Surtur, eu não vou pronunciar esse nome corretamente, eu pronuncio Surtur. Então é interessante que vocês tenham conhecimento e que saibam o porquê de algumas coisas estarem acontecendo nessa história. Por exemplo, cadê Odin, cadê Thor? Né? Eles não estavam ali presentes justamente por causa dessa saga de Surtur, que foi um ser que veio, ele quase acabou com Asgard e Odin acabou desaparecendo. Thor acabou procurando ele, vão procurar aquela coisa toda e eles não estão presentes aqui nesse momento da história. Bom, então contextualizados, vamos lá para a premissa, né? O que essa história nos quer trazer, nos quer mostrar. Bom, Loki, ele quer receber um prêmio dos deuses asgardianos, né? Só que para ele poder receber esse prêmio, ele tem que fazer algum ato de bondade para a humanidade, certo? Então, se ele conseguir fazer isso, ele vai mostrar, não vamos falar digno, mas vai ser merecedor de receber um prêmio muito almejado por ele, que vai deixar o Loki agoniado, doido, ele quer esse prêmio a todo custo. Então, o que é que ele faz? Ele acaba lançando
aos mortais, né, à humanidade, uma espécie de poço encantado. Não seria um poço encantado, seria mais uma cidadela, né, onde tem um local, como é que eu posso falar assim? Não cidadela, seria uma espécie de fonte mágica, né, que ofereceria poderes tanto aos mutantes quanto para quem tivesse contato com eles, né? Só que isso é um alto custo, que vocês vão saber daqui a pouco. Então, essa fonte aparece justamente no Canadá, né? Enquanto Ciclope e a Madeleine Prio, que todo mundo já sabe que ela é a clone da Jean Grey, né, estavam sobrevoando junto com uns cientistas dentro dessa espaçonave. E quando essa magia de Loki acaba aparecendo nessa fonte, acaba, de certa forma, atrapalhando os comandos da aeronave. Ela acaba caindo. Raquel, como tem o elo, né, entre pai e filho, o elo telepático, aquela coisa toda, acaba sentindo o desespero de Scott. Então ela acaba informando aos X-Men que Scott sofreu um atentado, acabou associando que, pelo fato deles estarem sobrevoando no Canadá, quem mais poderia dali, daquele local, atacar os X-Men a não ser a Tropa Alpha, não é verdade? Ó, a cabeça. Então elas saem à procura de respostas. Primeiro vão encontrar a Tropa Alpha, né? Tem uma porradinha de leve ali, nada muito grave, nada muito assim extenso, uma coisa pouca, uma briguinha de leve. Quando então as respostas são dadas, que eles não têm nada a ver com isso, eles vão atrás de Ciclope. E quando encontram com ele, no local onde eles caíram, que vinha essa fonte, eles percebem que algumas coisas foram modificadas. A Madeleine Prio, por exemplo, ela tinha poderes tipo uma curandeira, né? Ela acabou curando o nanismo do pigmeu, o Sasquatch, o Wolverine e a vampira. Eles tinham controle sobre seus poderes, certo? E o Ciclope também, ele conseguia controlar suas rajadas ópticas quando quisesse, não dependendo mais dos óculos de quartzo rubi. Porém, nem tudo são flores. Então, o que acontece? Os integrantes da Tropa Alpha, Pássaro da Neve e Xamã, como eles têm poderes místicos, eles acabam sofrendo, quase morrendo, principalmente Xamã. Ele é encontrado quase que sem vida. E eles vão tentar compreender o que está acontecendo, né, por conta da fonte, né? Tem alguma relação ali por conta da fonte. Até agora o Loki ele não aparece, né? Apenas temos no início da história essa ideia de que ele está por trás, e realmente está por trás. Voltando aqui, meus amigos. Bom, então, só que tem um problema, né? Apesar dessas dádivas todas, né? Caramba, um presente para a humanidade, onde até os cientistas também tiveram alguns poderes especiais, né? Poderes especiais mesmo, né? Coisas boas assim que poderiam fazer com seus poderes. Bom, então o Xamã e Pássaro da Neve, eles tiveram um probleminha, certo? Eles acabaram ficando muito fracos, basicamente à beira da morte. E até entender que isso era por conta da fonte, tava todo mundo ali, tudo embasbacado. Caramba, que legal isso aqui, tem poderes, eu consigo controlar minha transformação. O Wolverine ficou sem a raiva dele, sabe, sem aquela fúria interna dele. Então era uma fonte que trouxe alguns benefícios, porém estava trazendo também alguns malefícios. E uma das questões que é colocada na história é que outros seres, outros personagens, outros heróis que também dependem da magia, como por exemplo o Doutor Estranho, ele poderia acabar sofrendo da mesma forma que o Xamã e o Pássaro da Neve acabou, né, quase morrendo. Então, por conta disso, tem aquela briga, né, aquela ideologia, vamos destruir a fonte, não vamos destruir a fonte. Trouxe vários benefícios, mas a que custo, né? A baixa de guerra, por assim dizer, vai ser pouca, então vamos manter. E nisso corre uma velha brigazinha, aquela porra toda de quem vai, quem não vai. Por fim, o que acontece? Ciclope ele vai acabar percebendo que a fonte também afeta os humanos, mas de uma maneira não tão negativa, né? Eles acabam simplesmente sem poder ter criatividade, né? O poder de criar. E então, com essa questão entra aquele velho debate. Apesar de os humanos não serem, assim, não ter mais doença, não ter mais doenças incuráveis e tudo mais, os humanos ainda
né, os normais, os Homo sapiens, eles vão continuar tendo preconceito com os mutantes, né, porque eles ainda terão a capacidade de sonhar, certo? Então, tendo esse debate, quem aparece? Loki, né, justamente para tentar ludibriar os heróis, a fim de que todos aceitem que a fonte é uma dádiva positiva, que eles devem aceitar, que é a melhor forma, é o que deve ser feito. Então os heróis já olham assim, meio torto, né? Rapaz, menino Loki, você tá aparecendo aqui, tem coisa errada aí nessa história. Então eles acabam não aceitando. E os deuses que prometeram a Loki que se ele fizesse alguma coisa de boa para a humanidade, ele teria um prêmio, acabam aparecendo e falam, ó, você falhou no seu trato, você não vai receber porcaria nenhuma, e agora deixa o povo quieto, né? Deixa sem nenhuma, como eu posso falar, rapaz? Sem nenhum rancor, por assim dizer. Aí, realmente, Loki desfaz os encantamentos, né? Todos aqueles que tiveram aquelas dádivas, aqueles milagres, foram anulados. O pigmeu volta a ser um pigmeu, né? O Sasquatch não tem mais controle sobre como ele tinha depois da fonte. Wolverine volta a ter a sua fúria, Ciclope volta a não ter o controle sobre as suas rajadas, e assim Loki se dá por vencido, porém sem não antes prometer uma vingança. Essa parte que eu contei é a primeira história. Ela é escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Paul Smith. Eu sempre esqueço o nome do Paul Smith. E a segunda história basicamente já vai ser com os novos mutantes. Essa primeira parte é com a Tropa Alpha, a segunda com os novos mutantes. E é onde nós vamos ver a Tempestade, que na época ela estava com aquele cabelo moicano, não com aquela cabeleira toda, empunhar pela primeira vez o martelo Uru, né? O invocador de tormentas. Bom, e nessa segunda história, quando Loki tá ali pensando a maneira de se vingar dos X-Men por conta, que na cabeça dele ele não conseguiu por conta dos heróis, é o da trapaça, o deus da trapaça, que não quer perder. Então ele sabe que ele não pode entrar em contato direto com os X-Men. Então o que ele faz? Ele chama Encantor para pegar Ororo e os X-Men, seus amigos, e trazê-los para Asgard, porque a ideia de Thor é justamente transformar Ororo em uma nova deusa do trovão. Ela ainda tinha perdido os seus poderes por conta daquela máquina que, ao ser atingida, acabou inibindo seus poderes. Então Encantor acaba capturando Ororo, só que ela não traz os X-Men, ela traz os novos mutantes. E nisso, Ororo fica aprisionada por Loki, numa espécie de crisálida, onde ele vai tentar manipulá-la, para tentar transformá-la na nova deusa do trovão. E nisso, os novos mutantes, eles são espalhados, eles são presos pelo Encantor. Porém, quando uma personagem dos novos mutantes tenta escapar, percebe que não é possível. Por quê? Porque toda a Asgard ela está protegida por uma magia. Então, a personagem que é Eliana, ela tenta usar seu poder de teletransporte, mas não consegue. Ela fica aprisionada e os seus amigos são espalhados por toda a Asgard. Então eles acabam tendo suas aventuras, acabam se apaixonando. Uns encontram ela, viram escravos. O Mancha Solar acaba, bem interessante, ela acaba tendo a sua força, ficando tantas vezes mais forte, sabe? Fica até uma briga de queda de braço na taverna, onde chama a atenção de Volstagg, Fandal, Ogum, pela força que aquele jovem tem. E temos aqui um detalhe interessante. Tem a Karma, que em umas histórias anteriores ela ficou bem gorda, porque o Rei das Sombras, Farouk, ele acabou deixando ela bem obesa, e ela fica no deserto, e tem a ajuda de 3 seres e acaba voltando à sua forma normal. E um detalhe também nessa história, que mais na frente também vai ter uma ligaçãozinha
lá com as histórias posteriores do X-Men, inclusive do que 2, 3 anos atrás, vai ser a da Miragem, né, que ela acaba encontrando um cavalo alado, o Ventania, e acaba se tornando uma Valkyria. Esse fato vai se tornar importante mais na frente nas histórias dos X-Men. Então cada um vai tendo sua aventura, né, e aos poucos eles vão se reunindo até que o Ciclope acaba partindo com os X-Men para Asgard, mas eles só sabem disso através do poder de Lyanna, que consegue jogar algumas descargas psíquicas para Kitty Pryde, né? Então ela acaba descobrindo onde é que eles estão e partem para lá. Então vão resgatar a Aurora e os novos mutantes. E nisso tem uma brigazinha, outra, Aurora aparece com o seu machado, Uru, né? o invocador de tormentas. E nisso, ela, pela lavagem cerebral que ela teve, ela vai destruindo todo mundo. Novos mutantes, X-Men, quem tiver pela frente. Wolverine tinha sido ferido pelas unhas pelas garras de um dragão, e apesar do seu fator de cura ser muito bom, ele estava muito mal, né, quase morrendo. Então, quando a Aurora aparece, dá uma sovada nele, e a partir daí que ela vê Logan quase morrendo, quase sem vida, porque ela apareceu para poder pegar sua alma, é que ela se dá conta do que está acontecendo. Então todo mundo, tanto Tempestade, Novos Mutantes, X-Men, vão lutar contra ela. Ela acaba aceitando a derrota e sai. Todo mundo volta, atenção agora para Loki, certo? E tá lá, porrada comendo, porrada comendo, porrada comendo, todo mundo levando, sabe, aquela agonia toda, aquela açãozinha. E só termina a aventura quando Kitty Pryde ameaça Loki de, se você não parar com isso, a gente vai ficar aqui e vai esperar alguém forte o bastante aparecer para derrotar você e contar seus planos de tentar usurpar o trono, né? Tentar tomar o trono. Então ele não quer isso e acaba deixando todo mundo ileso, né? Quem adquiriu seus poderes, como por exemplo o Mancha Solar, que estava mais forte, né? Voltar a seus estados originais, porém ele deixa a Karma sem a gordura de como ela tem chegado, e a Miragem permanece com seu cavalo alado, né? Até porque ela se tornou uma Valkyria. O cavalo acabou escolhendo a Miragem como a Valkyria, né? Então, meus amigos, basicamente é isso. Eu tentei não contar muito spoiler, mas eu fiz um resumo da obra, né? Da história. É um quadrinho dos anos 80, para mim, minha opinião, já falei isso. Ele está ali entre os melhores quadrinhos dos anos 80. Uma das melhores histórias dos X-Men dos anos 80. Não os quadrinhos dos anos 80. Uma das melhores histórias dos X-Men dos anos 80. É bem legal ver o Claremont com o Arthur Adams. Na revistinha, no formatinho, você olha assim, caramba, isso aqui é legal. Imagina numa capa dura. Deve ser bem interessante. E legal também, uma coisa legal também é ver que o Scott, ele acaba perdendo um pouco da liderança dele, sabe? Não tá tão focado assim, não é mostrado com tanta evidência essa liderança dele. Tanto é que quem resolve a parada ali é Kitty, né? Kitty Pryde, a Lince Negra. É um quadrinho que eu recomendo para quem já é fã. É uma história bem legal, apesar do preço tá um pouquinho salgado. Recomendo a vocês, se for adquirir pelo link, para dar uma força pro canal. Mas que esperem alguma promoção na Amazon ou até uma promoção na Panini, né? Algum descontozinho legal, porque tá um precinho meio salgado. E para quem não conhece, é uma ótima forma de vocês conhecerem, né, uma história dos X-Men dos anos 80. E já tem muito encadernadozinho, seja capa dura, capa cartão, os X-Men, que dá para você montar uma sequência. Ótimo tema para fazer um vídeo, né? Aproveitar esses encadernados da Panini e colocar em ordem cronológica. Eu acho que vai ser legal. Eu fiquei um tempo sem passar vídeo aqui para vocês, que eu tava, meus amigos, com infecção intestinal. Isso me tomou uns 4 dias. E eu ainda tô mais ou menos, por isso que eu dei uma paradinha. Era para ter lançado já 2 vídeos, mas eu não pude não. Beleza? Bom, pessoal, estamos chegando já próximo aos 50 inscritos. Agradeço demais a vocês, né? Isso é muito bom. Então comenta, compartilha, curte, ativa o sininho aqui para poder receber todas as notificações da gente. E é isso, beleza? Então, valeu!